Então, pessoal, estamos aqui, para dar continuidade ao nosso conteúdo de análise combinatória, que nós começamos, na nossa última aula. Infelizmente, por toda essa situação, que está acontecendo, no nosso país e no mundo, tivemos que tentar adaptar, a nossa forma de trabalho. Então, assim, estou aqui para a gente dar continuidade ao trabalho, não deixar que vocês parem, certo? Futuros oficiais, vamos dar essa continuidade e que vocês possam tirar as dúvidas. Estou à disposição de todos vocês. Qualquer coisa é só mandar um WhatsApp, me procurar no Facebook, certo? E eu vou estar respondendo aí sempre na medida do possível, tá ok? Então, assim, na última aula nós falamos sobre o princípio fundamental da contagem, falamos sobre o fatorial e também sobre o princípio aditivo. Então, o princípio multiplicativo nós usamos o conectivo e para o princípio aditivo nós usamos o conectivo OU. E aí vimos alguns exemplos de como isso funciona. Então, assim, hoje vamos falar das técnicas de contagem em si. Então, a primeira técnica de contagem que eu vou mostrar para vocês é o arranjo simples. Que é esse arranjo simples? Arranjo simples é um agrupamento ordenado de P elementos escolhido num conjunto com N elementos. O que significa agrupamento ordenado? Significa que se eu mudar a ordem dos termos, eu obtenho um termo diferente. Por exemplo, o número 123 e o número 321. Eu mudei a ordem dos algarismos. Então, mudando a ordem dos algarismos, eu obtive um número diferente. Isso nos dá a ideia de um agrupamento ordenado. Beleza? Então, assim, o arranjo de N elementos P a P é definido como N fatorial sobre N menos P fatorial, esse quociente. Então, um exemplo de como a gente pode aplicar isso. Numa corrida com 10 competidores, em iguais condições, quantas são as possibilidades de pódio? Possibilidades de pódio para esses competidores. No pódio, nós temos 3 possibilidades. Primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Então, dos 10, eu tenho que escolher 3 e a ordem influencia no resultado. Por exemplo, quem chega em primeiro, se chegar em terceiro, mudou a ordem, mudou o resultado da corrida. Quem chega em segundo, chegar em primeiro, se chegasse em primeiro, também mudaria a ordem, ou seja, tem um resultado diferente para essa corrida. Então, usando aqui o princípio de arranjo simples, nós vamos ter o arranjo de 10 elementos tomados 3 a 3. Então, o arranjo de 10, 3 a 3 vai ser o 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial, que é 7 fatorial. Então, essa igualdade vai ficar 10, 9, 8, 7 fatorial sobre 7 fatorial, simplificando 720. Ok? Então, esse cálculo de arranjo simples, normalmente a gente não precisa utilizar essa fórmula. A gente pode usar apenas o princípio fundamental da contagem, certo? Então, qual é o princípio fundamental da contagem? Nessa situação, para a gente resolver pelo princípio fundamental, como é que ficaria a solução? Nós temos 3 lugares para o pódio. Primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Para o primeiro lugar, para quem vai chegar em primeiro, como eles estão em iguais condições, eu tenho 10 possibilidades. Só que como quem chega em primeiro não pode chegar em primeiro e segundo ao mesmo tempo, eu tenho agora 9 possibilidades.
E quem chegou em primeiro e segundo, como não pode chegar em terceiro, 8 possibilidades, total 720 resultados possíveis. Tá ok, pessoal? Então essa é a primeira técnica de contagem. Continuando então. Agora a técnica de contagem que a gente vai trabalhar são as permutações simples. Então vamos lá, o que são as permutações simples? Também são agrupamentos ordenados, só que diferentemente do arranjo simples, aqui a gente utiliza todos os elementos do conjunto. Então, por exemplo, quantos são os anagramas da palavra castelo? Anagrama significa, trocar aqui, permutar os elementos, permutar as letras da palavra, formando ou não uma nova palavra. Então, quantos são os anagramas da palavra castelo? Nós temos 3, 6, 7 letras. Então, total de possibilidades, ou seja, o total de anagramas, vai ser dado pela permutação de 7 elementos, que é 7 fatorial. 7 fatorial, total de 5.040 anagramas diferentes, certo? Mas, se eu tenho outros tipos, outras situações envolvendo esse anagrama, o que a gente pode, quais são as outras opções para trabalhar? Eu quero saber quantos desses anagramas começam por vogal. Então, um outro exemplo, começando por vogal, eu vou ter que usar uma das vogais para iniciar esse anagrama. Então, eu tenho 3 vogais. Então, posso escolher qualquer uma das 3 possibilidades. Vou usar uma das 7 letras. Vão sobrar 6 letras. Então, eu posso permutar as 6 que vão sobrar. Então, eu fico com 3 vezes 6 fatorial. 720 vezes 3, 2.160 anagramas. Beleza? Então, esses são os que começam por vogal. Ok? Podemos ter mais outras situações, outras restrições, dentro desse problema de permutações. Eu posso ter, por exemplo, quantos começam por vogal e terminam por consoante, por exemplo. Então, começar por vogal e terminar por consoante. Começar por vogal, terminar por consoante, e o restante das letras. Então vamos lá. Para começar por vogal, eu tenho 3 possibilidades. Para terminar por consoante, eu tenho 4 possibilidades. Usei 2 letras das 7 que eu tinha. Se eu usei 2 das 7, sobraram 5. Essas 5 eu posso permutar tranquilamente. Então a gente vai ficar com 12 vezes 5 fatorial. 5 fatorial 120 vezes 12, 1.440. Beleza? Agora, se a pergunta é: quantos são os anagramas que começam com as letras CAS, com a sigla CAS? A gente tem outra forma de resolver. Então, podem ser 2 situações: CAS juntas e nessa ordem, ou pode ser CAS apenas juntas, mas em qualquer ordem. Então, vamos fazer aí o primeiro caso. Juntas e nessa ordem. Então, para elas ficarem juntas e nessa ordem, elas funcionam como se fosse uma única letra. Então, esse bloco CAS mais 4 letras. Então, esse bloco mais as 4 letras formam 5 elementos. Então,
permutação de 5 elementos. Isso é 5 fatorial 120, certo? Então, são 120 anagramas que começam por CAS nessa ordem. Agora, qual é o segundo caso? Segundo caso, CAS, mas em qualquer ordem. Para ser em qualquer ordem, novamente, primeiro elas têm que permanecer juntas. Então, para estarem juntas, uma letra funciona como se fosse uma só. Então, o bloco mais as 4 letras. Então, permutação de 5 elementos. Só que ainda, dentro do bloco, elas podem permutar entre si. Então, eu tenho mais 3 possibilidades aqui, que é exatamente permutação de 3 fatorial. Então, pelo princípio multiplicativo, 5 fatorial vezes 3 fatorial, isso é 720. 120 vezes 6. Ok? Então, essas são as permutações simples. Então, vamos lá. Outra técnica de contagem é a permutação com repetição. Então, nós temos na permutação com repetição, como o próprio nome já está dizendo, vão ter elementos repetidos. Nossa técnica que a gente viu anteriormente, todos os elementos eram distintos. Nessa daqui, a permutação com repetição, vai aparecer aí alguns elementos repetidos. Só que a gente pode observar que se eu trocar as letras que são repetidas de lugar, eu não mudo o meu anagrama. O meu anagrama continua sendo exatamente o mesmo. Por exemplo, ovo. Se eu numerar aqui as letras O, então O1 e O2, se eu trocar de ordem, colocar O2 e O1, na hora de ler esse anagrama, ele é exatamente o mesmo. Então, assim, para poder retirar esses resultados que são contados 2 vezes, nesse exemplo, a gente vai dividir pela permutação de cada um desses elementos que forem repetidos. Então, por exemplo, quantos são os anagramas da palavra corona? Então, corona tem 2, 4, 6 letras. Então, é uma permutação de 6 elementos. Porém, a letra O aparece 2 vezes. Então, permutação de 6 com repetição de 2 elementos. Isso vai ser 6 fatorial sobre 2 fatorial. 6 fatorial, 720, sobre 2, isso vai ser 360. Ok? Então, nós temos, de fato, distintos 360 anagramas. Então, esse é um exemplo aí de permutação com repetição. Beleza? Então, vamos para uma outra técnica de contagem.